E amadas, graça e paz a todos vocês, né? Chegou nossa sexta-feira para a gente poder ouvir mais um devocional, né, do nosso livro. Já estamos na lição 34, né? Já passamos da metade do nosso livro e creio assim que se a gente parasse para falar assim, olha, vamos dar testemunhos do que a gente já aprendeu com esse livro, eu creio que a gente teria bastante coisa, né? Creio que cada um de vocês está anotando tudo, né, para que possa compartilhar isso com outras pessoas, né? E hoje nossa lição vai falar disso, né? Chama Bem Acompanhada. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixareis órfãos. João 14, 16, 18. Muitas vezes a caminhada é árdua, mas não deve ser solitária. Jesus prometeu que sempre estaria conosco. Não os deixarei órfãos, disse ele. Ao ascender aos céus, Cristo nos presenteou com o nosso amigo, intercessor e consolador, Espírito Santo, né? Olha que coisa preciosa, né? Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, ele andava junto com os seus discípulos, mas ele sabia que uma hora ele ia junto com o Pai. E o que ele já, né? O que já era plano de Deus, né? Que deixasse o Espírito Santo aqui junto conosco, né? Para ser o nosso amigo, o nosso intercessor e o nosso consolador. É precioso demais. Nós vemos o amor de Cristo em nossas vidas, né? Quão grande, você acha Deus soberano, grandioso, né? Pensando como nós iríamos ficar quando Jesus não estivesse mais aqui, né? E deixa eu mudar aqui que a áudio estava bem atrás de mim, não tá achando legal. Então, o que acontece, né? Olha só esse amor do Senhor, né? Pensando em nós o tempo todo. Além disso, a Bíblia é clara a nos revelar a importância da comunidade de irmãos. Somos tratados, confrontados, santificados e curados quando estamos em unidade com o corpo de Cristo, né? Então, olha quão precioso é que nós também estejamos envolvidos ali, inseridos dentro do corpo de Cristo. Para quê? O que acontece com a gente, né? Porque você não consegue ser tratado, confrontado, santificado e curado dentro da própria casa, onde você não tem mais irmãos ali que possam fazer isso, né? Nós ali dentro da casa de Deus, nós somos tratados, as pessoas, né, os líderes vão nos tratando, cuidando das nossas vidas, somos confrontados, né? Olha, você tá achando isso? Mas não, a palavra diz isso, né? Santificados, aprendemos que nem a Alessandra falou hoje, né? Não só ser ouvintes, mas ser praticantes da palavra de Deus, né? E somos curadas, né? Por quê? Porque nós estamos em unidade com o corpo de Cristo, né? O que acontece? Se nós estamos inseridas no corpo, olha a preciosidade de tanto de coisa que vai acontecer na nossa vida. Deus é bom demais. A passagem de Lucas 13, referência base para muitos dos devocionais que escrevi até aqui, conta-nos sobre aquela figueira que estava no meio de uma vinha. Acho praticamente impossível ler essa palavra e não me atentar ao fato de que aquela árvore estar sozinha naquele campo, rodeada por parreiras, ainda que fizesse a força, a figueira jamais se tornaria uma delas. Não tinha, portanto, nenhuma referência de sua mesma espécie que lhe servisse de modelo, já que todas ao redor produziam uvas. Né? Olha só, não tinha nenhuma referência. Era tudo, né? Elas produziam uvas e ela estava ali para produzir figo, né? Então ela não tinha referência nenhuma, né? Nós somos únicas diante de Deus, mas no corpo de Cristo nós, né, temos outras referências que chegam bem perto do que nós somos, né? Quem pode falar sobre isso né, as pessoas que estão mais tempo na igreja. Até pouco tempo atrás, quando nós tínhamos encontro de mulheres, eu digo um pouco tempo atrás, vamos jogar uns 9 meses atrás, né? O que acontece? Nós tínhamos ali 5, 6 mulheres, né? Vocês são provas de que eu não estou mentindo, isso era real. E você lidar com 5, 6 mulheres é uma coisa.
Agora, hoje estamos em 30 mulheres, né? Às vezes estamos em 40 mulheres no nosso encontro. E aí? Isso tudo muda. Traz o quê? Traz onde nós somos tratadas, nós somos confrontadas, porque é muito mais gente, né? Santificadas. Então, né? Quem tá ali mais tempo pode estar tendo a mesma sensação que eu tive. Antes, né? Nossa, era só uma, duas ali. Não, agora são mais. E com isso, o Senhor tem nos transformado, né? Aquele movimento devagar que nós estávamos, hoje a gente não está mais, né? Hoje a gente tem um movimento totalmente diferente. As nossas reações não são mais as reações que tínhamos antes. Hoje nós temos ações. Não somos mais mulheres reativas que falou aqui, vai levar ali. Não somos mais, né? Eu creio nisso. Hoje nós temos ações diferentes. Por quê? Fomos vivendo num corpo maior, num ajuste muito maior, usando, praticando a palavra que o Senhor nos deu, e isso tem gerado frutos já no nosso meio. Isso me faz pensar no quão necessário é nos conectarmos com os indivíduos certos ao longo do caminho. Costumo dizer que as pessoas que estão indo para o mesmo lugar acabam se encontrando, né? A gente vai perceber isso, que quando a gente começa a conversar com pessoas, a gente começa a se identificar mais com umas do que com outras, né? Somos todos irmãs em Cristo? Sim, somos sim, né? E temos o mesmo Pai, mas seria mentira falar que temos mais afinidade com uma do que com outra, né? Isso seria mentira. Por quê? Porque conforme a gente vai conversando, a gente vai vendo umas. Gasguei. Umas falam mais de louvor, então já se identificam com a turma de louvor. Outras são mães de primeira viagem, e com isso, né, vão estar mais juntos de mães para conversarem sobre esse assunto. Outros são mães de adolescente. Então, olha só, o Senhor vai formando pessoas que são mais íntimas porque têm afinidades iguais. Não tenho dúvida, por exemplo, de que o Senhor apresentará as amigas dele a você durante a sua jornada. Assim como você será conectada a outras figueiras que, por terem vencido suas próprias batalhas, são frutíferas e cumprem o propósito para o qual foram criadas. Olha que coisa interessante, né? O Senhor vai nos apresentar amigas que são amigas dele também, que cumprem o mesmo propósito, o mesmo chamado, que estão caminhando na mesma direção. Isso é muito interessante, né? Por terem vencido as próprias batalhas, né? Então, em quantas de nós vamos encontrar pessoas, por exemplo, no meu caso, outras pessoas que eu vou falar, a pessoa fala assim: olha, eu tô passei pela síndrome do pânico, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vou falar: nossa, eu também passei por isso. A minha caminhada foi assim, 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 né? E o que que acontece? O Senhor acaba nos ajuntando, são afinidades, né? Batalhas que passamos separadamente, mas que no corpo de Cristo nos ajunta e nos movimenta juntas. Por outro lado, no tempo certo e no local adequado, você também encontrará mulheres estéreis que precisarão de ajuda, né? Então, já passamos por certos caminhos, sabemos como o Senhor nos levou e pela caminhada nós vamos encontrar outras mulheres que estão frutíferas, que não sabem o que fazer com aquela situação. E é aí que nós vamos entrar, né? Sendo a conselheira, a que auxilia, a que fala por que caminho seguir, a palavra ministrada. É assim que o Senhor faz, primeiro em nós e depois através de nós. Além disso, entenderá que enquanto caminha rumo ao destino de Deus para a sua vida, terá de se afastar de algumas pessoas que não estão caminhando para a mesma direção que você. Olha só que interessante. Umas mulheres do Senhor ajunta, traz para perto de nós, porque são servas dele, filhas dele, e ele sabe que estão no mesmo rumo que a gente e ele nos ajunta. Depois, só que a gente tem que prestar atenção também que existem pessoas que nos afastam dos propósitos de Deus. É triste isso? É triste. Às vezes
Mais fácil porque são pessoas de fora. Pessoas, a minha televisão tá ligada, vocês estão vendo que tá passando lá em cima, né? Agora que eu vi que ela tá, deixei ela ligada. Deixa eu desligar. Espera um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Eu e meus toques, né? Daí vai começar a me incomodar, porque agora eu vi que dava ligada. Né? O que que acontece? Então, tem pessoas, né, que nem se são pessoas de fora, do mundo, eu digo assim, que não são convertidas, tudo bem, a gente se afasta e acabou, né? Às vezes, familiares é um pouquinho mais difícil, né? Porque vai ter familiares que não vai entender a nossa caminhada com Cristo, né? Não vai entender que é prazeroso demais estar nos cultos, é prazeroso demais participar dos eventos da igreja, né? Eu tenho um irmão e ele não é convertido, já é casado. Tenho meu sobrinho que eu levo todo ano no Dia das Crianças na igreja, mas ele não entende. Você entende? Você entende, né? Ele não entende, ele fala assim: nossa, você não sai de dentro da igreja. E eu falei para ele: olha, é meu prazer estar ali. Eu não faço porque alguém me impõe aquilo. Eu faço porque é um prazer. Agora, você, onde você tá? Você tá no rancho do cowboy, rancho não sei da onde. Essa é a sua vida, essa é a sua escolha, né? A minha escolha é caminhar com Cristo e é isso que me dá prazer. Então, às vezes as pessoas da família não vão entender isso, né? Aí é difícil. Agora, existem pessoas também dentro da própria igreja. O Senhor não nos deixou enganado, né? Que ali iriam existir também os falsos profetas, que iriam existir o joio e o trigo, né? Existem pessoas que realmente ainda estão ali, mas ainda não se converteram genuinamente. E aí o que acontece? O Senhor fala que nós vamos ter que nos afastar dessas pessoas, porque senão vai interromper a nossa chegada até o nosso propósito. Por quê? Porque não estão caminhando na mesma direção que nós, né? Eu vejo situações enquanto assim, a palavra de Deus diz que nós não devemos, né, ficar murmurando, fofocando. E se você encontra pessoas desse jeito e que querem continuar nesse estado, vamos sair de perto, vamos nos afastar, porque não é de Deus isso. E no fim vai acabar fazendo com que a gente vá pegue caminhos, atalhos que não vão levar para onde o Senhor quer que nos leve. É verdade, não conseguimos sozinhas. Necessitamos do Senhor e de outras pessoas, né? Nós não fomos criadas para caminhar sozinhas, não fomos, né? A primeira coisa que o Senhor fez com Adão, depois de colocar ele no paraíso, fazer os animais, é arrumar alguém, criar alguém que caminhasse lado a lado com Adão, né? Foi feito Eva. Então, depois a gente vê, né, que o Senhor, quando chamou os discípulos, chamou em número par, né? Foram 12, eles saíram de dois em dois. Então, foi para isso que o Senhor nos chamou. Quando nós casamos, não casamos sozinhas, casamos com o nosso esposo, de dois em dois, né? A palavra fala melhor serem dois do que um. Então, olha só, né? Então, nós necessitamos de pessoas, porém, é crucial sabermos discernir quem são aqueles que podem nos impulsionar e quem são os que nos puxam para baixo. Né? Precisamos ter esse discernimento, aqueles que nos levam para frente, né? Aquelas pessoas que a gente pode contar coisas e as pessoas vão falar, amém, em nome de Jesus, eu vou celebrar com você, faça mesmo o que o Senhor está te fazendo, falando, vá, né? Creia, tenha fé. Ou então você vai ouvir aquele outro, não faz isso, não, eu acho melhor não, porque olha, isso não deu certo já para outras pessoas, mas será mesmo que você vai estar ouvindo isso de Deus? E aí, danou-se, né? Certamente precisamos nos dispor a servir aos outros e ajudá-los em suas fraquezas, mas alguns não querem melhorar, não têm os mesmos princípios que os nossos, nem estão andando no mesmo rumo. O resultado é atraso. Né? Então, olha só o que ele fala aqui, que tem pessoas que não querem melhorar a gente, não tem, por mais que elas passem anos dentro da igreja, ouvindo a palavra, não adianta, elas não querem. E o que que acontece? Se a gente ficar grudado com essas pessoas, a gente vai ser atrasado naquilo que o Senhor nos chamou para correr, né? Foi como o Isaac ministrou ontem, né? O pastor Isaac. Correr a verdadeira maratona que o Senhor nos propõe. Nós estamos correndo aqui,
né? Para chegar no final e falar assim, olha, eu combati um bom combate, eu corri, né, a corrida e cheguei até o final, conservei a minha fé. Então, né, olha só, toma cuidado, porque existem pessoas que podem nos atrasar no propósito de Deus. Estagnação, em alguns casos, até mesmo regressão em nossa trajetória. Olha só, eles podem nos atrasar, estagnar e mais, regredir a nossa trajetória. Então, às vezes, nós vemos isso, que nós já crescemos, tomamos um passo diante de Deus, daquilo que Ele nos falou, nos colocou no nosso coração, e de repente andamos com pessoas que vão falar assim: olha, não é por aí. Você está pensando errado. E aí você volta a pensar em coisas que Deus já tinha trazido cura e libertação na sua vida, por causa de pessoas que não estão caminhando em direção à mesma trajetória que o Senhor tem. Aprenda a se cercar das pessoas certas. Ore e peça que o Senhor lhe mostre quem são aqueles que devem continuar em sua vida e quem são os que lhe têm causado mal e afastado você do caminho de Deus. Olha só, orar. Né? Voltamos a falar da palavra do pastor Isaac ontem, né? Pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, Pai. Quais são as pessoas que têm me levado a ser atrasados, né? No propósito que o Senhor tem para minha vida e quais são aquelas que vão me levar à frente, né? Olha só orar e o Senhor vai falar. Ouça a voz do Espírito Santo e clame por discernimento, clame, né? Ter discernimento do Senhor é a melhor coisa que existe, porque é algo que não vem de nós. É algo totalmente espiritual, é algo revelado pelo Senhor para as nossas vidas, que só Ele sabe, lá de cima, olhando, vendo tudo e sondando o coração, na onde aquilo vai dar. Então, se nós pedimos discernimento para Ele, né, não fomos movidos pela nossa emoção, por quê? Às vezes as pessoas chegam, parecem, né, tão coitadinhas, tão sem intenção de nada, e de repente nos levam para o fundo do buraco, do poço, né? E o Senhor conhece tudo isso. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Então vamos orar, vamos pedir a direção dele, discernimento dele. E ele lhe mostrará o que fazer, como e quando agir. O meu desejo é que, diferentemente daquela figueira, você possa frutificar e alimentar muitos nessa geração. Oro a fim de que você seja uma resposta de Deus para a sua família, para a sua rua, seu bairro, sua cidade, para a nossa nação. E se o Senhor permitir, para este mundo, né? Nós temos um propósito nessa terra. E nós podemos ser resposta de Deus. Olha só, resposta de Deus para outras vidas. Mas se nós nos perdemos pelo caminho, vai ficar muita gente aí ainda clamando, orando, quando tinha justamente a minha vida e a sua vida tão perto para poder dar resposta. Logo deixo o conselho final: faça boas alianças em sua caminhada. Né? O Senhor nos aconselha isso, a fazer boas alianças. Vamos prestar atenção com quem nós estamos nos aliançando. Ter o discernimento do Espírito. Senhor, eu me alianço com essa pessoa, eu caminho mais perto com essa pessoa é de confiança. São perguntas que temos que fazer para Deus. Não só viver, oba, que legal. Não! Vamos pedir discernimento do Senhor, tomar cuidado com as coisas, né? Antigamente, não sei se, eu acredito que isso não exista mais hoje, mas antigamente, né? Você mudava para uma vila, daqui a pouco tá aquela pessoa que mora lá já entrando dentro da sua casa, né? Você fala, nossa, que vizinha legal! Peraí, cuidado, né? Com esses, ai, que legal, vamos ficar junto, né? Então vamos pedir discernimento para o Senhor. Não fique apenas trancada no seu quarto de oração. Rodeie-se das pessoas corretas. Olha lá, né? Que interessante ele fala aqui, ó. Porque se a gente viver só trancada no nosso quarto de oração, a gente não vai ser resposta de oração para outras pessoas,
né? E o que nós temos que fazer? Nos rodear de pessoas corretas, né? Tem pessoas que foram feridas dentro da igreja que falam assim: olha, agora eu não quero mais, eu quero entrar, eu quero sentar ali, ouvir a palavra, embora eu não quero mais. Mas isso não é desejo do coração de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, né? Somos unidas pelo amor de Cristo. O que devemos aprender a fazer é pedir discernimento do Senhor de quais pessoas nos rodeiam ou não. Precisamos uns dos outros, necessitamos de comunhão, carecemos do corpo de Cristo. Sozinhas não conseguimos, mas juntos, como noiva de Cristo, venceremos e chegaremos até o fim. Tenho vivido momentos nos quais peço ao Pai que me apresente suas amigas, mulheres que são próximas de Jesus, que hoje pela manhã já estiveram aos seus pés. Não estou falando de uma espiritualidade exposta ou revelações extraordinárias, sim de pessoas simples como Cristo, que são gente como a gente, mas possuem uma vida espiritual saudável e genuína. Olha que lindo, né? A gente poder ter amigas que são amigas do Senhor, né? Que já nessa manhã já entraram em oração pela vida da nossa igreja, pela nossa vida, né? Como eu creio que muitas de vocês já estão orando por mim, pela cirurgia que irei fazer hoje, né? Isso é precioso demais. Eu tenho assim tanta gratidão no meu coração, porque eu tenho recebido tantas mensagens, não só por causa da cirurgia, né? Mas antes de pessoas falando, olha, ore por mim. Mas saiba de uma coisa, eu também estou em oração por você, né? E isso tem alegrado tanto meu coração, porque assim, né, é sentir o amor de Cristo pela minha vida. Porque você tirar um tempo seu para orar por outra vida, isso só demonstra o amor de Cristo derramado, né? Precisamos delas. Ore a Deus sobre os seus relacionamentos, né? Então não é tudo que é para uma pessoa é para você também, né? Às vezes existiam brincadeiras, né, de falar assim, ali existe uma panelinha. Não é panelinha. São pessoas que são ajuntadas por Deus com um propósito, né? Então nada melhor do que a gente perguntar, Senhor, qual é o meu propósito? Com quem eu me ajunto, Senhor, para levar esse propósito adiante, que vai muito mais rápido do que eu ficar sozinha ou me aliar com pessoas que não têm o mesmo propósito que eu nesse momento, né? Então vamos orar sobre os nossos relacionamentos, né? Já quero agradecer a vocês por todas as orações, né? Creio que o médico dos médicos está ali me esperando para fazer a cirurgia e que em nome de Jesus, né, eu vou vir restaurada, totalmente curada de toda essa dor que eu tenho sentido, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado. Eu amo vocês, cada uma de vocês, na individualidade de cada uma de vocês, eu amo vocês, porque eu vejo o crescimento de vocês rumo ao propósito que o Senhor tem colocado na vida de cada uma de nós. Amém, minhas amadas? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, Senhor, pela Tua palavra em nosso coração, Senhor Deus, que possamos sim, Senhor, orar, pedir a Ti, Senhor, discernimento, Senhor, com quais alianças nós devemos fazer, com quais pessoas, Senhor, e com qual propósito que o Senhor tem, Pai, com essas pessoas, Senhor. Que o Senhor nos envie mulheres, amigas do Senhor, Pai, para que possamos caminhar juntas, Senhor, e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor, aquelas pessoas que ainda, Senhor, não se arrependeram, ainda não se entregaram ao Senhor, Pai, ainda não têm o propósito na mente, no coração, Senhor, e querem, Senhor, além de não terem o seu e não se incomodarem com isso, Senhor, querem atrapalhar o progresso daqueles que estão indo rumo a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor seja na minha vida, na vida das minhas irmãs, Senhor, que seja muito claro, Pai, o Teu propósito em cada uma de nós, Senhor, que possamos enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, para que assim possamos correr, Pai, em direção
aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por esse dia, um dia que o Senhor preparaste para cada uma de nós, cada uma em uma situação, Senhor, mas o Senhor sempre único, Pai, poderoso e soberano, no controle de todas as coisas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, te agradeço, Senhor Deus, e exalto o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.